Henrique pode ter sido portador da infecção, transmitindo-a às suas esposas, através do sexo, que por sua vez a transmitiram aos seus filhos, sem que ninguém soubesse. Após 500 anos, cientistas finalmente desvendaram a chocante verdade sobre a morte do rei Henrique VII. Análises de D. A revelaram que seu corpo carregava duas raras doenças genéticas que destruíram sua mente, seu corpo e seus herdeiros. Isso poderia explicar sua loucura e crueldade. A verdadeira maldição estava em seu sangue o tempo todo. Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdade por trás dessa revelação. O Príncipe de Ouro e a Maldição Oculta. Quando Henrique VIII ascendeu ao trono aos 17 anos em 159, a Inglaterra acreditava ter sido abençoada com um príncipe de ouro. Ele era alto e de ombros largos, com cabelos ruivos vibrantes, e uma confiança que fazia as pessoas o adorarem instantaneamente. Era bonito, atlético e inteligente. Um verdadeiro símbolo de juventude e promessa. O povo via nele um novo começo, que finalmente poderia levar a Inglaterra a uma era de paz e prosperidade. Ele não era apenas um rei, era a esperança de uma nação. Em sua coroação, as ruas de Londres brilharam com cores e alegria. Os sinos tocaram as bandeiras, tremulavam ao vento, e os cidadãos gritavam seu nome com alegria. A atmosfera estava repleta de entusiasmo, como se todo o reino tivesse voltado seus olhos para um futuro mais brilhante. Henrique era tudo o que um monarca deveria ser: charmoso, culto e poderoso. Sabia cantar, dançar, cavalgar e falar vários idiomas. Era forte e habilidoso nos torneios de justas, frequentemente visto competindo destemidamente e conquistando a admiração de nobres e plebeus. Em seus primeiros anos, sua energia parecia inesgotável. Os cortesãos contavam como ele se levantava cedo para caçar e depois passava horas praticando esportes ou estudando. Ele amava música e teologia tanto quanto amava armaduras e torneios. Era um homem de intelecto e força, e para aqueles ao seu redor, parecia que nada jamais poderia dar errado. Seu riso ecoava pelos salões reais e seu sorriso radiante transmitia a certeza de que aquele jovem governante governaria com justiça e firmeza. Mas por trás daquela imagem brilhante, escondia-se algo muito mais perturbador, algo que ninguém conseguia ver. Enterrado nas profundezas de seu sangue, jazia um inimigo silencioso, uma sombra genética que um dia despertaria e mudaria tudo. Era um mistério que ninguém conseguia nomear, uma maldição que aguardava em silêncio paciente e invisível. Para as pessoas, Henry parecia invencível, mas a verdade era muito mais frágil. Com o passar dos anos, o príncipe perfeito começou a apresentar sinais que intrigavam aqueles mais próximos a ele. No início, eram sutis. Acessos de raiva, mudanças de humor repentinas, explosões de suspeita. Ninguém dava muita importância a isso, considerando como o estresse natural de governar um reino. No entanto, esses momentos seriam vistos mais tarde como as primeiras rachaduras na imagem dourada. O rei radiante, que outrora inspirava admiração, se tornaria um homem dominado pela paranoia, pela raiva e pela crueldade. Os historiadores há muito se perguntam: o que causou essa transformação? Como o amado príncipe prometido se tornou o temido tirano cujo próprio nome enchia os cortesãos de pavor? Seria a pressão da coroa, ou algo dentro dele já estaria quebrado, muito antes de alguém perceber. Séculos depois, a ciência moderna começaria a desvendar a verdade. Pesquisas de DNA sugeriram que Henrique VIII poderia ter uma doença genética capaz de causar loucura, dor física e infertilidade. Foi uma cruel ironia do destino que o mesmo sangue que lhe conferia poder real também carregasse as sementes de sua destruição. Sua mente, outrora afiada e curiosa, obscureceria. Seu corpo, outrora forte e vigoroso, o abandonaria. A estrela brilhante da Inglaterra se tornaria sua sombra mais escura. O homem que outrora prometeu grandeza deixaria para trás um reino dividido e destruído. O que ninguém podia ver no dia de sua coroação era que o maior inimigo do jovem rei não era uma nação rival ou um nobre rebelde.
estava dentro dele mesmo. E à medida que essa maldição oculta começava lentamente a se manifestar, bastaria um único acidente trágico para despertá-la completamente. O próximo capítulo se desenrola no Palácio de Greenwich, onde um momento de triunfo se transformaria em desastre, e a queda de um rei teria início. O acidente que mudou um reino. Era uma manhã fria de 24 de janeiro de 1536, no Palácio de Greenwich. O ar vibrava de expectativa enquanto o rei Henrique VIII se preparava para um torneio de justas. A multidão aguardava ansiosamente para ver seu rei ainda orgulhoso, ainda poderoso. Vestido com sua armadura completa, brilhando sob o sol de inverno. As justas eram o esporte favorito de Henrique, o único lugar onde ele podia se sentir como o jovem e glorioso príncipe que um dia fora. Mas naquele dia, o destino tinha outros planos. O som de cascos trovejantes ecoou pelo campo quando Henrique baixou sua lança, investindo com toda a sua força. A multidão rugiu de entusiasmo. Então, num instante repentino e aterrador, seu cavalo tropeçou. Num instante, o grande rei foi violentamente arremessado ao chão, sua armadura maciça o prendendo sob o peso do animal. O campo ficou em silêncio. O ar se encheu de suspiros, enquanto soldados e cortesãos corriam para a frente. O rei deles jazia imóvel. Ele não acordou por 2 longas horas. Aqueles que o cercavam temiam o pior. Alguns choravam abertamente, acreditando que a linhagem de tutores chegaria ao fim naquele mesmo dia. Quando finalmente recuperou a consciência, estava atordoado e pálido, incapaz de se levantar sem ajuda. O acidente havia destruído mais do que apenas seu corpo. Abalara o próprio coração da Inglaterra. Embora sua vida tivesse sido poupada, algo profundo dentro dele mudara para sempre. Nos dias que se seguiram, o outrora enérgico rei passou a ser atormentado pela dor e pela escuridão. Ele não conseguia mais andar com a mesma desenvoltura de antes. Suas pernas doíam constantemente, e logo uma terrível úlcera começou a se formar, uma que nunca cicatrizou. O cheiro impregnava os aposentos reais, uma lembrança constante de seu sofrimento. O orgulhoso e elegante Henrique tornou-se impaciente, violento e imprevisível. Cortesãos começaram a sussurrar que o acidente o havia amaldiçoado, que libertara algo sombrio em sua mente. Apenas 11 dias após a queda, a rainha Ana Bolena sofreu um aborto espontâneo. Foi uma perda devastadora, tanto pessoal quanto política. Muitos disseram que a raiva e o desespero de Henrique só aumentaram depois daquele dia. O homem que antes ria com facilidade, agora gritava de fúria. Seus olhos antes curiosos tornaram-se frios e desconfiados. Ele se tornou um governante movido pelo medo e pela fúria. Um homem que não confiava em ninguém, nem mesmo em sua própria esposa. Aquele dia trágico na arena de justas marcou o início de seu declínio físico e mental. Seu corpo, outrora dourado, tornou-se mais pesado, seu espírito mais sombrio. Mas o acidente em si não foi a única causa. Ele apenas despertou algo que estava adormecido, em silêncio, a maldição oculta em seu sangue. Daquele momento em diante, o reinado de Henrique mudaria para sempre. A era de ouro da Inglaterra desvaneceu-se, substituída por uma época de execuções, traições e amores perdidos. Mas quão profunda era a loucura? No capítulo seguinte, a sombra se espalha e a maldição começa a consumir não apenas o rei, mas todos aqueles que ousaram amá-lo. A maldição em seu sangue. Por séculos, historiadores buscaram uma resposta para a pergunta que assombrava a história do rei Henrique VIII. Por que quase todos os seus filhos morreram antes de nascer? Por que sua esposa sofreu abortos espontâneos, repetidos, enquanto as poucas que lhe deram filhas saudáveis nunca conseguiram lhe gerar um filho que sobrevivesse? Em 2011, as bioarqueólogas Kyra Kramer e Katrina Whitley fizeram uma revelação que mudou tudo. O estudo delas sugeriu que Henrique VIII carregava algo oculto em seu sangue, o antígeno KEL positivo. Para a maioria das pessoas, sangue. O sangue é simplesmente a linha da vida do corpo, mas dentro dele existem minúsculos códigos que determinam como ele reage ao sangue de outra pessoa.
O sistema Kell é um desses padrões de grupos sanguíneos. E quando há incompatibilidade, pode ser fatal para os fetos. Se o pai for Kell positivo e a mãe Kell negativo, o primeiro filho pode sobreviver sem problemas. Mas durante essa primeira gravidez, o corpo da mãe aprende a reconhecer o antígeno Kell como algo estranho. Quando ela engravida novamente, seu sistema imunológico começa a atacar os glóbulos vermelhos do bebê, confundindo-os com invasores. O resultado é trágico. Aborto espontâneo natimorto, ou um bebê fraco demais para sobreviver. Essa descoberta trouxe uma clareza dolorosa ao padrão que se seguiu na vida de Henrique VIII. Catarina de Aragão, sua primeira esposa, perdeu um bebê após o outro. Ela suportou o sofrimento. Após sofrimento, filhos natimortos, bebês prematuros, que viveram apenas algumas horas, e breves vislumbres de esperança, que logo se dissiparam. Apenas uma filha chamada Maria conseguiu sobreviver até a idade adulta. Foi um destino cruel que deixou Henrique ansiando por um herdeiro homem e convencido de que Deus havia amaldiçoado seu casamento. Quando Ana Bolena entrou em sua vida, Henrique acreditou que ela era a resposta às suas preces. A paixão entre eles era intensa. E quando Ana deu à luz uma filha saudável, Elizabeth, a alegria do rei foi imensa. Contudo, sua esperança logo se transformaria em desespero. As gestações seguintes de Ana terminaram em perdas. Um aborto espontâneo após o outro, sendo o mais devastador a perda de um filho homem em 1536, logo após o terrível acidente de Henrique em um torneio de justas. O que ninguém entendia era que essas perdas seguiam um padrão científico não divino. Não foi a ira de Deus, nem feitiçaria, que roubou os herdeiros de Henrique. Foi o seu próprio sangue. Os antígenos Kell positivos travaram uma guerra silenciosa contra seus filhos, antes mesmo de eles respirarem. Cada vez que ele tentava construir seu legado através de outra mulher, a mesma batalha invisível o destruía. Imagine o impacto emocional que isso teria causado. Cada aborto espontâneo não era apenas uma perda pessoal, mas uma tragédia nacional. A cada bebê que morria, a esperança do rei por estabilidade e pelo prestígio do nome do tutor se dissipava. A cada fracasso, o coração de Henrique se tornava mais sombrio. Sua natureza, outrora gentil, endureceu, transformando-se em suspeita e fúria. Ele acusava suas esposas, de traição culpava Deus pela injustiça, e buscava consolo em novos casamentos, desesperado, para quebrar uma maldição que não compreendia. A portas fechadas, ele certamente se sentia atormentado. Um homem abençoado, com poder, mas amaldiçoado pelo próprio corpo. O mesmo sangue que o tornava real era também a razão pela qual sua dinastia cambaleava à beira do colapso. Ele podia comandar exércitos e esmagar inimigos. Contudo, não conseguia controlar a vida dentro da própria família. Essa agonia silenciosa o corroía por dentro, levando-o a decisões que mancharam seu reinado com tragédia. Quando os historiadores revisitaram os séculos passados, acreditavam que a história de Henrique VIII era uma história de orgulho, crueldade e pecado. Mas a ciência moderna revelou algo muito mais humano: um homem aprisionado pela própria biologia, punido por algo cuja existência desconhecia. Sua fúria e seu medo eram os ecos da dor de um pai, da confusão de um marido e do desespero de um governante. Essa revelação explicou não apenas a dor de seus casamentos, mas também as raízes da loucura que se seguiu. Como a maldição não se limitou aos seus filhos, começou a consumir o próprio Henrique. No capítulo seguinte, a verdade se aprofunda. O mesmo sangue que destruiu seus herdeiros começaria a destruir seu corpo e mente, enquanto outra desordem oculta apertava silenciosamente seu domínio sobre o rei. A teoria da síndrome de Mlaud. Se o antígeno Kelp positivo explicava a morte dos filhos de Henrique VIII, então outra força oculta em seu sangue explicava a morte de sua mente. Cientistas agora acreditam que Henrique VIII sofria de uma rara condição genética chamada Síndrome de Mlaud, uma doença que afeta o coração, os músculos e o cérebro. Ela é transmitida pelo cromossomo X,
o que significa que passa silenciosamente através das gerações, até que uma pessoa azarada herde toda a sua carga. A síndrome de Mlaud manifesta-se lentamente. Começa com fadiga e fraqueza muscular espalhando-se para o coração e os nervos. Com o tempo, pode alterar o humor, a memória e o comportamento da pessoa. Provoca paranoia, acessos de raiva e profunda confusão. Para aqueles que viviam no século XVI, esses sintomas teriam parecido loucura ou castigo divino. Mas, na verdade, eram o resultado de um cérebro sendo lentamente danificado pelo próprio sangue. Os sinais começaram a aparecer após o acidente, na justa de 1536. Henrique outrora, a própria imagem da saúde e do charme começou a mudar de maneiras inexplicáveis. Seu corpo inchou com o peso, suas úlceras nas pernas infeccionaram incessantemente, e sua mente, antes ágil, tornou-se turva pela suspeita. O rei orgulhoso que outrora debatera com eruditos e poetas, agora se enfurecia contra inimigos imaginários. Aqueles que conheceram o Príncipe Dourado já não o reconheciam. Ele se tornou cruel e imprevisível, e muitas vezes aterrorizante. Seu temperamento se tornou explosivo, e suas decisões mortais. Ana Bolena. A mulher por quem ele rompera seu primeiro casamento foi acusada de traição e executada sem piedade. Seu amigo e conselheiro Thomas More teve o mesmo destino. Até mesmo os servos leais viviam com medo sem jamais saber quando as mudanças de humor do rei se voltariam contra eles. O que antes fora um coração caloroso tornou-se frio e distante. Os cortesãos sussurravam que o rei estava amaldiçoado, que o diabo havia entrado em sua alma. Na verdade, seu cérebro estava sob ataque interno, danificado pela síndrome de Mlaud. Seu sistema nervoso enfraqueceu, sua circulação piorou e a dor constante nas pernas o mergulhava ainda mais na fúria. Essa condição também atacou seu coração, tornando-o propenso à exaustão e à falta de ar. Sua energia, antes inesgotável, havia desaparecido. Ele passou seu último ano cercado por medo, comida e memórias que se desvaneciam. Mas como deve ter sido para ele sentir seu próprio declínio e não compreendê-lo? Ele chegou a se perguntar por que sua mente o traiu. Pensou que Deus se voltara contra ele por seus pecados, quando na verdade era seu próprio DNA que ditava seu destino. Em um mundo sem medicina ou conhecimento de genética, tal sofrimento só poderia ser visto como um castigo divino. Mas a verdade era muito mais trágica. Henrique não era apenas um tirano. Ele era vítima do próprio sangue. Sua fúria, paranoia e crueldade eram sintomas de uma doença que ninguém conseguia nomear. Sua queda da glória não foi simplesmente uma história de poder e orgulho, mas de doença e ignorância. Ao chegar aos 50 anos, o outrora Príncipe Dourado estava irreconhecível, com o corpo debilitado, a mente atormentada e assombrado pelos fantasmas dos filhos que perdera. A mesma linhagem que o fizera rei foi a que o condenou. Mas a história não termina com sua morte. No próximo capítulo, descobriremos como a maldição oculta de Henrique continuou a ecoar por gerações, moldando o destino de seus filhos sobreviventes e mudando o futuro da Inglaterra para sempre. O corpo que traiu o rei. Com o passar dos anos, o outrora orgulhoso corpo do rei Henrique VIII tornou-se uma prisão. O jovem alto e atlético, que deslumbrara a Inglaterra com sua energia e graça, havia desaparecido. Em seu lugar, erguia-se um gigante debilitado, inchado de peso e debilitado pela dor. Ao chegar aos quase 50 anos, Henrique pesava quase 180 quilos. Ele não conseguia mais montar a cavalo, nem subir um lance de escadas. Seus criados o carregavam de um cômodo para o outro, erguendo seu enorme corpo com guindastes mecânicos e cadeiras acolchoadas. O grande rei renascentista, que outrora percorrera os torneios com facilidade, agora mal conseguia dar alguns passos. Suas pernas antes fortes e admiradas tornaram-se seu pior tormento. Profundas úlceras se espalhavam por elas. Feridas abertas que se recusavam a cicatrizar. O fedor da decomposição o seguia aonde quer que fosse, impregnando os aposentos com um ar nauseabundo e pesado que nenhum perfume conseguia disfarçar. Por vezes seus servos engasgavam com o cheiro, mas nenhum ousava reclamar.
Tratavam suas feridas com panos embebidos em vinho e vinagre, mas a dor só piorava. A infecção penetrava profundamente na carne. Suas pernas incharam até que sua pele rachou. Cada passo se tornou uma tortura. Cada noite, uma batalha insone contra a agonia. Os tratamentos da época eram tão cruéis quanto a própria doença. Os médicos reais usavam ferros em brasa para cauterizar as úlceras, queimando o tecido necrosado, numa tentativa desesperada de impedir a propagação. Quando isso falhou, eles cortavam as feridas para drená-las suas facas cortando a carne tenra. Às vezes, enchiam as feridas com ervas ou as envolviam em grossos panos na esperança de extrair o veneno. Nada funcionava. Em vez disso, as feridas pioraram. O cheiro ficou mais forte e a dor insuportável. O tamanho imenso de Henry tornava a cura quase impossível. Seu sangue já não fluía livremente pelo corpo. Seu coração se esforçava para bombeá-lo através das camadas de gordura. A falta de circulação retardava o processo de cura, enquanto seus músculos enfraquecidos definhavam sob o peso que não conseguiam mais suportar. A cada dia, ele afundava mais nas garras da doença. A comida, antes uma alegria, tornou-se tanto conforto quanto maldição. Ele comia para escapar da dor. Contudo, cada banquete aumentava seu sofrimento. Era um ciclo vicioso. A dor o levava a comer mais, e comer mais levava a uma dor ainda maior. As cozinhas reais continuavam a preparar intermináveis pratos de carnes assadas doces, requintados, e vinho temperado. Parar de comer seria visto como fraqueza, e Henrique se recusava a demonstrar fraqueza diante de qualquer pessoa. Os banquetes continuavam, a música tocava e os cortesãos sorriam, enquanto o corpo do rei sucumbia silenciosamente sob o peso de seu orgulho. A medicina durante o Renascimento era impotente diante de tanto sofrimento. Os médicos ainda acreditavam que as doenças eram causadas por um desequilíbrio dos humores corporais. Apertavam as bandagens para estimular a circulação, sem perceber que estavam interrompendo o fluxo sanguíneo necessário para o corpo. Prescreviam sangrias e purgações, enfraquecendo-o ainda mais. O corpo inchado de Henrique tornou-se um campo de batalha entre a ignorância e a dor, naquela época. A obesidade não era vista como uma doença. Em vez disso, era considerada um sinal de riqueza e força, prova de que um homem tinha comida em abundância, enquanto outros passavam fome. Para muitos, o tamanho do rei representava poder e autoridade. Mas na verdade era o que lhe custava a vida. Seu corpo enorme retinha calor, agravava as infecções e tornava os movimentos quase impossíveis. Cada dia era um lembrete de que sua outrora perfeita forma física havia se voltado contra ele. À medida que seu sofrimento físico aumentava, sua raiva também crescia. Ele se tornou propenso a ataques de fúria, aterrorizando até mesmo seus conselheiros mais próximos. Os cortesãos que antes buscavam seu favor, agora evitavam sua presença, temendo sua ira e o odor que impregnava seus aposentos. Até mesmo suas filhas Maria e Isabel tinham dificuldade em se aproximar dele. O pai, a quem outrora recorreram em busca de amor, agora os assustava, com seus humores imprevisíveis e orgulho ferido. A corte de Henrique, antes repleta de música e risos, tornou-se silenciosa. Seus grandes salões transformaram-se em lugares de medo e sussurros. Seu corpo o havia traído, mas sua mente se recusava a aceitar a derrota. Vestia-se com roupas finas e joias para mascarar sua decadência, encomendando pinturas que o retratassem como o rei forte que um dia fora. Mas por trás das vestes bordadas, a verdade era clara. O poderoso governante da Inglaterra estava morrendo lentamente consumido pela própria carne. No próximo capítulo, essa lenta decadência atinge seu estágio final. O rei que outrora governara com poder inigualável enfrenta seus últimos dias cercado pelo medo, pela doença e pela sombra de um império em colapso, o peso de um império moribundo. Nos últimos anos de sua vida, o rei Henrique VIII não era mais um governante de carne e osso, mas uma sombra do homem que fora. Seus cabelos, antes dourados, tornaram-se brancos e ralos. Seu rosto inchado estava pálido, e seu corpo tão distendido que até mesmo sentar-se ereto se tornara um desafio. Cada respiração era uma batalha.
Suas pernas estavam envoltas em grossas bandagens que drenavam um líquido que manchava suas roupas e a cama. Criados se revezavam para levantá-lo e limpá-lo com os rostos contraídos de medo e pena. As úlceras que o atormentavam há anos se aprofundaram, infeccionando, até que a infecção se espalhou por sua corrente sanguínea. Seu coração lutava sob o peso de seu corpo enorme, seus rins enfraqueceram, e seu corpo começou a reter líquidos. Suas mãos e pés incharam dolorosamente. Sua pele rachou, e seus olhos perderam o brilho devido ao cansaço. Alguns historiadores acreditam que ele sofria de insuficiência cardíaca, diabetes e doença renal. Tudo consequência de anos de tensão e negligência. Mas a dor física era apenas metade da história. Dentro de sua mente, a escuridão tomou conta. O rei, outrora charmoso e confiante, tornou-se paranoico e delirante. Ele não confiava em ninguém. Via traição em todos os lugares. Em seus conselheiros, em sua família, até mesmo em suas próprias filhas. Seu temperamento explodia sem aviso prévio, e seus acessos de fúria aterrorizavam todos ao seu redor. Entre explosões de raiva, havia momentos de profundo desespero, quando ele chorava por seus pecados e temia o castigo eterno. Sua corte tornou-se um lugar de silencioso temor. Ministros andavam na ponta dos pés, com medo de dizer a palavra errada. Mensagens eram sussurradas, em vez de faladas em voz alta. Ninguém ousava contestar suas decisões, mesmo quando não faziam sentido. O império que ele construíra sobre o poder e o medo agora tremia diante de sua fraqueza. A Inglaterra estava mudando. Seu povo inquieto. Sua política instável. E no centro de tudo isso, jazia um rei moribundo, cercado de riquezas, mas desprovido de paz. Em janeiro de 1547, o fim finalmente chegou. Henrique estava confinado à sua cama, no palácio de Whitehall, seu corpo inchado e debilitado. A febre se instalou suas feridas, supuravam e seu coração falhava. A dor era constante e sua respiração era curta e ofegante. Padres foram chamados ao seu lado, e mesmo eles hesitaram com medo de irritá-lo em seus momentos finais. Mas Henry sabia a verdade. Chegara a sua hora. Com a aproximação do amanhecer, suas forças se esvaíram. O homem que outrora governara com poder inigualável mal conseguia falar. Seu corpo imenso tremia a cada respiração, até que por fim cessou. O grande rei da Inglaterra estava morto. O silêncio reinou no quarto quebrado apenas pelo choro suave dos criados e pelo baque surdo de seu último suspiro. Os que estavam ao lado de seu leito olhavam incrédulos. A figura poderosa que mudara o curso da história agora era apenas um corpo sem vida pálido e enorme. Movê-lo foi uma tarefa terrível. Foram necessários vários homens para erguê-lo da cama, seu cadáver pesado, por anos de excessos e doenças. O outrora príncipe dourado, que personificara o futuro da Inglaterra, tornara-se um símbolo de sua dor. Fora dos muros do palácio, a notícia de sua morte espalhou-se rapidamente. Alguns lamentaram, outros sentiram alívio, mas todos sabiam que haviam testemunhado o fim de uma era. A ironia era amarga. O rei que sacrificara tudo para assegurar sua dinastia quase a destruíra. Sua busca desesperada por um filho deixara um rastro de sangue, e sua doença lhe roubara a humanidade. Contudo, mesmo na morte, sua presença persistia. O império que ele construiu vacilou, mas sobreviveu graças aos filhos em quem outrora temera confiar. Sua filha Maria governaria com fervor, e Elizabeth ascenderia para restaurar a glória que ele havia perdido. Mas antes que a Inglaterra pudesse se reerguer, um último mistério permaneceria. Como um homem tão poderoso pode ser destruído por seu próprio sangue? No próximo capítulo, desvendaremos o legado da maldição oculta do rei e como ela moldou o destino daqueles que o sucederam. Um monstro ou uma vítima? Séculos após a morte de Henrique VIII, o mundo ainda sussurra seu nome com admiração e horror. Por gerações, ele foi lembrado como o rei tirano que virou as costas para a igreja, destruiu suas esposas e mergulhou sua corte no medo. Contudo, à medida que a ciência moderna desvendou as camadas da lenda, revelou algo muito mais complexo. O homem outrora, visto como um monstro,
pode ter sido, na verdade, vítima de sua própria biologia. Os mitos. Maldições e punições divinas que lhe foram atribuídos começaram a ruir quando os cientistas descobriram os segredos ocultos em seu sangue. Em 2011, um estudo inovador, liderado pelas bioarqueólogas Kyra Kramer e Katrina Whitley, mudou a forma como os historiadores viam a vida de Henrique VIII. A pesquisa apontou para duas raras condições genéticas: o antígeno sanguíneo KELP positivo e a síndrome de Jim-Loud, que poderiam explicar o tormento físico e mental que moldou seu reinado. Não se tratava de marcas de pecado ou loucura, mas da cruel herança de seu DNA, pela primeira vez na história. A ciência ofereceu ao rei tutor um novo tipo de autópsia, que examinou não sua carne, mas sua linhagem sanguínea. Antes dessa descoberta, os historiadores lutavam para entender seu declínio. Alguns atribuíam a culpa à sífilis, outros suspeitavam de diabetes, e alguns sugeriam a síndrome de Cushing. No entanto, nenhuma dessas teorias se encaixava na cronologia de seu sofrimento. Os sintomas de Henrique VIII, sua fertilidade debilitada, acessos de raiva imprevisíveis, confusão mental e deterioração do corpo começaram cedo demais e progrediram com precisão demais para serem atribuídos a qualquer uma dessas doenças. A verdade, como sugerem as evidências de DNA, estava escrita em seus genes desde o nascimento. Sua ruína não foi um castigo divino, mas uma traição interna. A teoria do antígeno KEL explicava a angústia que assombrava seus casamentos. Sempre que um pai com o alelo KEL positivo concebia um filho com uma mãe com o alelo KEL negativo, o corpo da mãe aprendia a atacar futuros bebês com o alelo KEL positivo como se fossem invasores. O sangue de Henrique portador desse antígeno fatal transformou cada uma de suas esposas em inimigas involuntárias de seus próprios filhos. Os inúmeros abortos espontâneos de Catarina de Aragão, as gestações mal-sucedidas de Boleyn após Elizabeth e a trágica morte de Jane Seymour após o parto seguiram a cruel lógica da biologia. Não se tratava de bruxaria ou da ira de Deus. Era o sangue de Henrique travando uma guerra silenciosa contra seus herdeiros. A teoria da síndrome de Jim-Loud acrescentou mais uma camada à tragédia. Essa doença genética atacava não apenas os músculos e o coração, mas também a mente. Ela explicava por que o jovem príncipe atlético, que outrora encantara a Europa, se transformou em um homem desconfiado, violento e paranoico após os 40 anos. Seu temperamento tornou-se incontrolável. Seu corpo pesado e fraco, seus pensamentos sombrios e erráticos. A síndrome de Jim-Loud costuma se manifestar mais tarde na vida, transformando o brilho em confusão e a bondade em crueldade. A doença poderia transformar até mesmo um rei de ouro em uma sombra de si mesmo. Quando essas duas condições são colocadas lado a lado, elas formam um retrato assombroso da vida de Henrique. Um homem condenado desde o início pelo próprio sangue que o tornou real. Cada decisão, cada traição e cada execução podem ter sido motivadas não por pura malícia, mas pela dor, pelo medo e pelo lento colapso de seu corpo e mente. Sua história deixa de ser sobre tirania e passa a ser sobre tragédia. Um lembrete de que mesmo aqueles que parecem mais poderosos podem ser prisioneiros de sua própria carne. Mas essa revelação levanta uma questão difícil. Se a crueldade de Henrique VIII provinha de seu DNA, a isso muda a forma como a história deve julgá-lo. Devemos vê-lo como um monstro que destruiu vidas por orgulho e ganância, ou como um homem esmagado pelo peso de sua própria biologia. A ciência nos força a olhar além da coroa, além dos mitos, e enxergar o ser humano frágil por trás da fachada. Talvez sua fúria não fosse a voz de um tirano, mas o grito de um homem que não compreendia o que lhe acontecia. A história termina com uma constatação arrepiante. O maior inimigo de Henrique VIII nunca foram suas esposas, seus rivais ou a igreja. Era seu próprio sangue. Seus genes escreveram a tragédia que ninguém conseguia ver. O roteiro invisível
que guiou cada mágoa, cada morte, cada ato de crueldade. Como se costuma dizer, a verdade sempre esteve em seu sangue. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.